Jeremias capítulo 35, vou pedir para você deixar seu texto aí. A gente vai ler primeiro do versículo 1 até o versículo 15. Irmãos, a palavra lida é voz de Deus, pura. O que eu vou comentar, aí já entra, Jesus tem misericórdia. Mas isso aqui lido é palavra de Deus pura. Então abre, o Espírito só precisa disso para fazer o que Ele quer. Entenderam? Deus disse haja e o Espírito operou lá e ouve. Então, abre teu coração aí, porque leitura da palavra é a voz de Deus pura falando ao nosso coração e o Espírito de Deus vai fazer o que Ele quer. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maaseias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras de vinho e copos diante da casa dos recabitas e lhes disse, bebam. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos, venham, vamos nos refugiar em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, e eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens do seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo, eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo, convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e a seus pais, mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Esse texto, ele é sucedido pelo capítulo 34, ele sucede o capítulo 34, e o capítulo 34 mostra que Deus continua sempre fiel. Deus não erra, apesar do erro e dos desvios dos homens.
Mas o povo permanece infiel. Deus fiel e o povo infiel. Livro de Jeremias, o livro dos profetas, a gente vê esse cenário. Deus fiel a Ele mesmo, a sua palavra, as suas promessas, e o povo recebendo palavra e não sendo fiel a essas palavras recebidas. E nessa manhã, à luz dessa passagem, Deus quer falar para mim e para você de que maneira a fidelidade de Deus, esse caráter imutável que Ele tem, pode escoar para mim, para você e fazer de você um servo, uma serva fiel. Talvez em algum momento da vida cristã você já se deparou com situações que de Deus eu queria ser mais fiel, mas eu não consigo. Eu ouço a palavra, eu conheço a palavra, eu recebo a palavra, mas não consigo ser fiel à palavra que eu recebo. Você já teve essa situação de dizer, Deus, eu estou cheio de Bíblia, mas entre o que Deus diz e a minha vida tem um vácuo. E aí, as situações que advêm disso podem ser mil. Uma delas, por exemplo, pode ser você cansar de você mesmo. Ai Deus, eu estou cansado do crente que eu sou. Queria ser um crente fiel como Jesus é. Como Jesus viveu uma vida piedosa, santa. Eu não consigo. Se você está aqui hoje e quer aprender mais sobre a fidelidade de Deus, a gente cantou isso, louvor, praticamente o louvor inteiro. Por que Deus quer que a gente saiba mais sobre a sua fidelidade? Para que a gente o adore pelo seu ser. Saber quem Deus é nos dá, evoca dentro de nós adoração, uau, espanto. Que Deus fiel, maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, saber que Deus é fiel, desafia o seu coração e o meu a saber que Deus quer tocar você com a sua fidelidade. Ele quer fazer de você parecido com Ele. E isso é obra dele. Mas a obra dele passa pela sua consciência. O que Deus faz, Ele não precisa da gente para fazer. Ele é livre e Ele tem poder. Ele é soberano. Mas Ele gosta e Ele quer nos tornar conscientes da nossa responsabilidade. É um mistério. A soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Quando que elas se tocam? Pergunta do milhão. E lá no céu que a gente vai entender. Mas uma coisa é certa, para você que está aqui hoje e você que está assistindo. Deus nos quer falar nessa manhã que Ele nos quer mais fiéis, como Ele assim é. Isso é obra dele. Permita-se na palavra de hoje, irmãos, ser curado do seu desânimo em relação a você mesmo. E também liberto de uma vida hipócrita, de contar com a sua própria força e garantir que você é fiel pelo seu próprio braço. Você não vai conseguir. Há um Deus que é fiel. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à sua própria palavra. E é Ele que nos faz fiéis, assim como Ele é. A glória é toda dele. Então, Deus quer animar o seu coração se você está desanimado. Isso diz, a minha vida é 50 anos de caminhada com Deus, ou X tempos que eu ando com Ele, e eu estou cansado de mim mesmo. Ou, se você está aqui feliz, porque passou um período de tempo e você diz, uau, eu consegui. Cuidado, está pago, estou livre, estou limpo. É isso que o final é esse, mas o processo é todo permeado com o poder do Espírito. Deus quis corrigir isso no povo. O povo dele não conseguia se aproximar de Deus e da sua fidelidade. Deus mandou um monte de palavra para eles. Deus mandou levantou muitos profetas, e eles não conseguiam deixar que o Senhor permeasse seu caráter, o caráter do povo de Judá com a fidelidade de Deus. Eles não eram partícipes da obra de Deus. E se o povo dele, aqui registrado nos profetas, no nosso caso Jeremias, recebiam palavra
e viviam uma vida distante da palavra que recebiam, e eu posso cair nessa e você também. Aliás, quando a gente lê o Antigo Testamento, fala, mas não sou eu, não é você. Então isso pode acontecer comigo e com você. E essa palavra é para mim e para você. E é essa profecia que Deus quer falar para a gente hoje. Fonte de Sicar, eu quero fazer de vocês fiéis. Essa é uma palavra do Novo Testamento para definir crente. Aos santos e fiéis que estão em tal lugar. Aos santos e fiéis que vivem aqui, que vivem lá. Por exemplo, a gente vê isso, Paulo usar muito esse termo na descrição dos destinatários da sua carta. Ele está definindo quem é a igreja. Uma das coisas que define a igreja é ela ser santa, viver separada no mundo para Deus e fiel a Cristo Jesus. Isso define você, é a nossa identidade. E isso está sombreado aqui na história do povo de Deus no Antigo Testamento e vai ser plenamente vivido a partir da vida de Cristo Jesus no Novo Testamento. Muito mais eu e você que estamos aqui hoje. Muito mais nós que estamos aqui hoje. Portanto, irmãos, o sermão de hoje tem 2 lições e eu quero que você fique aqui. Antes eu quero falar desses tais recabitas, presta atenção aqui. Deus é um mestre por excelência, professor como ninguém. Usa uma cena para para dar uma lição no povo dele, que faz todo sentido, e a gente precisa entender essa lição que o mestre deu. Qual foi a lição? Ele está dizendo, gente, é o seguinte, ele não vê a infidelidade do povo, ele diz, some daqui, vocês não prestam, descarta, vai embora. Ele vê a infidelidade do povo, apesar da fidelidade e santidade dele. E aí ele usa um exemplo. Falou, olha um povo, uma galera que está aqui em Jerusalém. Qual é o cenário, o contexto aqui? Jerusalém invadida pela Babilônia. Está sendo sitiada. Logo, logo vai ter a invasão e tudo vai cair. Destruição dos muros e do templo. E o povo vai ser levado preso. Nesse cenário, um pouquinho antes disso, tem uma tribo nômade chamada de Recabitas, porque isso remete aos seus patriarcas, aos seus ancestrais. Um deles é o Recabita, que remete também a Jonadab, perdão, eu ia falar Jeconias, não, é Jonadab, que viveu lá séculos antes, na época do rei Jeú, e ajudou o rei Jeú a limpar a idolatria do meio do povo de Deus. E eles tinham um lema, o Jonadab ele foi passando isso, falou uma vez, e isso foi obedecido de geração em geração por mais de 250 anos, ao ponto de nos dias de Jeremias aqui, eles ainda permanecerem assim. O que eles faziam? Como nômades, eles receberam a ordem de não beber vinho, não construir residência fixa em lugar nenhum e andarem em tendas, porque eles eram dedicados à obra eram artesãos, e eles faziam utensílios para a guerra e utensílios para as carroças dos cavaleiros. Então eles iam perambulando pelos cenários, e quando eles souberam da invasão da Babilônia em Jerusalém, eles foram para lá. E aí Deus arma a cena. Jeremias, vai lá. Isso aqui é uma profecia de representação. Faz a cena. É um teatro. Pega vinho, faz um banquete e chama os recabitas para vir participar do banquete. O problema aqui não é o vinho, tá, gente? A questão aqui é a fidelidade deles à palavra que receberam. Jeremias, arma o banquete. Imagine o vinho, nem sei se eu posso falar vinho, não manjo nada, não sou enólogo, mas um vinho espumante, não sei. O que é bom, o que não é. Quem manja sabe. Ai, ai, ai. O vinho lá, o banquete armado e os recabitas, e eles... Põe a cena aí, Jeremias. E a primeira... Eu sou anfitrião, recebemos o convite, e os recabitas vêm, e aquele banquete armado, a formalidade feita, e os recabitas, não. Nós recebemos uma palavra.
E a palavra dizia: não bebam vinho, não façam isso, não façam isso e não façam isso. E desde o dia que nós ouvimos essa palavra uma vez, nós temos cumprido essa palavra. É isso que Deus fez. E aí Deus volta para o povo e diz: gente, eles ouviram uma vez há 250 anos, uma vez há 250 anos, e estão vivendo. Olha o que a gente leu no texto. Eu tenho falado, preste bastante atenção nisso, sempre de novo. Deus vem dizendo. Sempre de novo, versículo 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens do seu pai. Agora muda o cenário, olha o porém aí. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo. Não foi uma vez só. Vocês não obedecem. De novo, Deus quer dar ênfase. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho. Corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não deram ouvidos, nem atenderam. O povo de Deus, Judá e os recabitas de um lado. Aqui receberam uma vez, e por séculos eles têm sido fiéis. Aqui Deus está dizendo, sempre de novo, uma enxurrada de palavra, uma enxurrada de profeta e zero obediência. Deus quer mudar o cenário do povo. Deus é fiel e quer fazer o povo dele fiel. Essa palavra é para mim e para você. Só queria dizer, irmãos, sem fazer autorreferência, mas sempre de novo a palavra está sendo dita para nós. Sempre de novo, a palavra está aberta. A palavra, isso aqui é voz de Deus, irmãos. Isso aqui é voz, palavra pura, palavra poderosa de Deus. Não falta palavra. Mas o que o Espírito Santo quer mostrar para a gente? Que a gente precisa ter a palavra e precisa ter a recepção da palavra trabalhada. Eu sei que hoje em dia as pessoas querem, eu quero uma igreja que tenha a Bíblia, que ela saia do jeito honesto. Tá certo. Agora é a minha vez de dizer, pois Deus quer que a palavra saia do jeito certo, mas seja recebida do jeito certo. Então, tanto quanto você procura uma igreja que quer um púlpito sadio, que tenha uma palavra que saia certo, pois você tem que olhar, e eu também me incluo nessa, nós temos que olhar para nós e aí como ela vai ser recebida. Como é que eu recebo essa palavra na minha vida? Porque não basta ter um pregador que pregue direitinho, eu não estou dizendo que nós estamos nessa aí, não. Lutamos para, e nos esforçamos para isso. Mas a pergunta que a gente tem que fazer para a gente hoje mesmo, que leitor e ouvinte eu sou do texto? Eu sou um recabita que Deus fala uma vez e pronto? Ou sou daquele que Deus fica falando sempre de novo, Cristiano, sempre de novo. Ela sai direito, ela é dita, ela é clara, ela é objetiva, ela é fiel, ela é exposta da melhor maneira. Mas como ela é recebida? E isso diz respeito a mim e a você. Que leitor e receptor da palavra é você? Que leitor e receptor da palavra somos nós, Igreja Batista Fonte Sicar? Eu não gostaria que a gente pensasse hoje, nós vamos pensar isso no CFB, no segundo semestre, momento plim plim, prepare-se. Uma igreja saudável é uma igreja centrada na palavra, pois uma igreja centrada na palavra tem que ter gente que prega a palavra, mas tem que ter membro que saiba receber a palavra. Se você quer ser fiel, como Deus é fiel, a pergunta é, onde está a palavra? Como ela é recebida na sua vida? E nós não estamos falando de uma questão de inteligência. Nós estamos falando de uma questão de coração, de entranhas, de interior, de quebrantamento e de humilhação diante de Deus, que é o que faltava para o seu povo. À luz disso, irmãos, o Senhor quer nos fazer fiéis com uma vida alicerçada na palavra. Não tem como viver fidelidade de Deus, ver essa fidelidade refletida em nós, sem a gente ter uma vida alicerçada na palavra. E o que é uma vida alicerçada na palavra?
tem 2 lições que eu vou pegar. Tem várias no texto, mas eu vou pensar 2. Primeira delas, uma vida alicerçada na palavra, para que a gente viva a fidelidade de Deus, significa ter palavra com devoção a Deus e fidelidade no coração ao Evangelho. É palavra com devoção a Deus e fidelidade ao Evangelho. É palavra com devoção e fidelidade ao que está escrito. Evangelho aqui, irmãos, é uma linguagem parte pelo todo. Entendo o Evangelho como a mensagem de Deus que Deus nos deu para viver e anunciar. É palavra o que é palavra com devoção? Tem um teólogo que diz isso, é palavra na mente e fogo no coração. É a combinação dessas 2 coisas. Essa é a identidade de um receptor fiel, que quer ser fiel como Deus é fiel. É aquele que, a identidade dele é conhecer a palavra para obedecer a palavra. Não quer conhecer a palavra porque acha que a palavra é saudável, ou porque é uma boa teologia, porque é uma boa exposição, uma exposição fiel, coerente, honesta do texto bíblico e do Evangelho. Claro, isso é o mínimo. Mas o objetivo disso é saber para obedecer, é saber para cumprir, é saber a palavra para viver a palavra. Deus disse, não beba, não vou beber. É assim que eles viviam. Não construa casa, não vou construir. A gente vai perambular, vamos ser nômades. Não plante, não cultive, não vamos plantar e não vamos ter, não vamos viver da agricultura. Nosso ofício é dedicação à artesania. No caso dos recabitas. E assim eles receberam e assim eles viveram. É matemático, a Bíblia diz sim, a Bíblia diz não gosto, não estou com vontade, sem fogo no coração. O fogo não é da nossa administração, isso é obra do Espírito. Mas ele sempre vem pela palavra. Deus deixou 2 coisas para a gente, palavra e Espírito, e um trabalha em concordância com o outro. Espírito sem palavra não dá. E palavra seca é perigosíssimo. Por isso, irmãos, a nossa identidade aqui é buscar a palavra com devoção. Devoção, irmãos, não é no campo só do sentir. Devoção é no campo da adoração. É palavra com adoração. É palavra com maravilhamento. Já disse isso, voltou hoje no sermão de hoje. E quando volta, eu falo, Deus quer enfatizar, é porque essa é a profecia. Palavra com adoração. O que é palavra com adoração? É ouvir Deus no texto e dizer, meu Deus da Bíblia. Que maravilha Ele é. Corrigiu minha adoração, gerou espanto, maravilhamento, gerou fome, sede. Eu estou vulnerável ao que o Espírito mostra na palavra. Não quero só saber a palavra. Eu não quero só entender o que os teólogos ou a vida, o pessoal fez com a palavra. Eu quero saber a palavra para que isso cause em mim, no meu coração, a adoração ao Deus da palavra. A.W. Tozer, que não foi um teólogo de estudo assim, dedicado, foi um baita de um leitor da Bíblia, produziu muita coisa, mas ele é considerado no campo da leitura devocional das Escrituras. Ele disse, o quanto eu conheço da palavra é o quanto eu conheço do Deus da palavra. É isso que é palavra com devoção. Não adianta conhecer a palavra, mas não se relacionar com o Deus da palavra. A palavra hoje foi boa, a leitura foi maravilhosa, li aquele texto que me ajudou a entender o texto bíblico, li um livro maravilhoso, mudou minha vida. Mas e teu relacionamento com Deus, com base nesse conhecimento? Continua longe. Então não tem fogo no coração. Essa não é a sua identidade. Você conhece a palavra, mas não se relaciona com o Deus da palavra. Essas coisas precisam juntar. Eu conheço a palavra e me relaciono com o Deus dessa palavra. E aí, coisas vão ser destruídas. Ideias vão cair por terra. Mas as minhas ideias vão morrer. Você tem que deixar embora. O Evangelho vai derrotar. E as minhas manias e tradições e hábitos e costumes e gostos e preferências. Vai sumir, meu irmão. É uma experiência de morte. Morte do eu. Sabe por quê? Porque a palavra vai implodir em tudo aquilo que não é Jesus.
vai tirando tudo que não é Jesus e vai colocando Jesus aí em mim, em você. O quanto eu conheço da palavra é o quanto eu conheço do Deus da palavra. Não dá para ser leitor da palavra e seguir sua vida. Não dá para ser leitor da palavra e não se relacionar com o Deus da palavra. E infelizmente a gente encontra isso. Infelizmente a gente encontra isso. Uma vez eu fui pregar, e aí uns amados perguntaram assim, escuta, você não vai citar uns teólogos hard, assim, uns pensadores poderosos na sua palavra? Eu falei, eu não, irmão, posso citar, hoje não tem. Quando eles vêm com uma luva, traz luz ao texto, Deus os abençoe. Ah, mas você tinha que dar uma substância para essa palavra, tem uns pensadores, não sei o que lá, isso mostra erudição, isso mostra repertório, isso mostra aquilo. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, a gente precisa da Bíblia, ela é a palavra de Deus, e tudo que os homens trabalharam a partir dela, só trabalharam porque Deus se revelou. E é o seguinte, eles são só dedos apontando para a gente entender o relacionamento com Deus. O que essa fala mostra? Mostra uma tendência, um espírito da nossa época, irmãos. Um espírito da nossa época que eu quero que você fique esperto. Que é esse vácuo de dizer, eu conheço a palavra e está bom. Não, conheço a palavra para me relacionar com esse Deus da palavra. Se você só conhece a palavra, eu te digo, olha, eu quero que Deus te desestabilize. Que Deus chacoalhe a sua vida e fale, Senhor, socorro, eu vou cair. Caia na mão dele. E que você fique sem segurança nenhuma, porque a sua vida está fadada, espiritual, está fadada à ruína. A gente pode ir, irmãos, para o inferno cheio de Bíblia, sem relacionamento com Deus da Bíblia. E a gente precisa deixar Deus dizer isso para nós. Sempre de novo, eu estou falando com vocês. Jesus Cristo disse isso para os fariseus, está lá no livro de João. Vocês conhecem as Escrituras, a palavra que ele usa, sabe qual é? Hermenêutica. Vocês interpretam as Escrituras maravilhosamente, mas vocês não conseguem vir a mim. Não conseguem vir a mim. E as Escrituras testificam de mim. Jesus está elogiando o estudo deles, dizendo, vocês são bons, hein? Uau, parabéns. Vocês são mestres, mas vocês não conseguem vir a mim. Que leitura da Bíblia é essa? Que recepção do texto é essa? O que Deus quer da gente hoje é leitura da palavra, com devoção a Deus. E fogo no coração, no poder de Espírito, para obedecer o que está na palavra. Eu nunca vi a gente tão cheio de Bíblia e com tanta dificuldade de fazer valer o que está na Bíblia. Não estou falando da gente, é um espírito da nossa geração. Irmãos, meu Jesus, a primeira vez que eu ouvi uma pregação expositiva na minha vida, eu chorava. Eu falei assim, Jesus, não sabia que isso existia. De verdade. Eu falei, Senhor, eu queria isso todo dia. Eu queria isso o tempo inteiro. Eu queria todo domingo, eu queria sair de casa e dizer, hoje vai ser aquele texto, e a gente vai lá esperando a surpresa do que o texto vai mostrar. Era difícil acesso à informação, estou falando dos anos 1980, custava, livro custava, custa ainda, né? Acesso à formação, técnica, ser trabalhado, ser ensinado para trabalhar com o texto bíblico no contexto de onde eu vim, era caro, difícil, precisava de escolaridade. Eu venho desse lar, minha mãe tinha até o 4º ano primário, e ela queria salvar minha geração, dizer, eu vou estudar para ser professora da geração dos meus filhos. Quando vinha uma gota de Bíblia, a gente fala, meu Deus, isso é um paraíso. Isso é um paraíso, isso aqui é voz. Aquilo o Espírito de Deus falava e aí eu guardava. Nunca mais. A gente tomava decisão por causa de uma pregação que ouviu. Quando eu ouvi uma pregação, Deus falou comigo. Às vezes era assim, Deus juntava as coisas num evento só. Para converter, chamar para o ministério, era numa pregação, acontecia efeito manada, porque era tão raro assim, que Deus, eu vou usar o ordinário, e quando vinha o ordinário, ali
Eram 50 mil testemunhos. O que aconteceu com você? Eu me converti, o outro foi liberto, o outro foi chamado para o ministério, o outro se entregou para a missão, o outro foi despertamento para a vocação pastoral, e papapá, casamento, não, casamento assim, por exemplo, eu achava que eu ia ser celibatário, entendi que não sei o que, eu lembro de uma pregação que um grupo de jovens, tudo sem eira nem beira, na adolescência, 15 anos, 16, e a vida na igreja, fomos escutar uma pregação e era Daniel. Capítulo 1 de Daniel. Jovens preparados, versados na língua dos caldeus, o pregador expôs aqui dizendo assim, como é que vocês estão na vida do estudo? Meu filho, era um que tinha largado a escola, vou voltar a estudar, eu que não sei o que, preciso estudar, o outro, eu vou ler, eu vou não sei o que, por causa de uma pregação. Por causa de uma pregação, e não é porque o pregador manipulou, não, é porque a palavra trouxe os efeitos e pastoreou a vida. Como eu e você recebemos a palavra, que decisões a palavra pede. Irmão, você sabe que eu não chamo, vem aqui, se a palavra falou com você, vem aqui na frente, não tem problema com isso não, e se prepare que logo um dia vai acontecer. É verdade, pelo Espírito. Vem aqui, mas há uma decisão, toda a pregação tem uma decisão, irmão. O que eu vou fazer com essa palavra de hoje? Por quê? Porque o quanto eu conheço da palavra, eu preciso conhecer para me relacionar com o Deus da palavra. Sempre de novo. Deus não se calou. Deus sempre levantou profeta. Para a igreja no Novo Testamento ele diz, o Espírito está falando, quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz às igrejas. É isso que a gente precisa para ser fiel ao Senhor. Sempre de novo, ouvir a voz de Deus, no poder do Espírito. E a segunda questão, para a gente ter esse caráter fiel, como é o caráter de Deus, sem vida hipócrita, religiosa, ou depender não ser na força do nosso braço, a gente precisa de disciplina. Que disciplina, irmãos? Então, a sentença, se você quer anotar. Para ter um caráter cristão é preciso disciplina. Isto é, eu vou falar a mesma coisa de outro jeito, eu sempre gosto de inverter. A disciplina cristã mantém um caráter cristão. Pastor, eu tenho medo, e aí eu vou pegar você, vou desarmar teu argumento. Pastor, quantos cultos que eu já fui lá na frente, quanto arrepio, quanto fogo e lágrima, mas na semana seguinte apagou. Os votos que eu fiz eu não consegui cumprir. Hoje eu vou com cautela. Essa fala não representa você, não? Em alguns pontos? Claro que representa. Tenho certeza que crente que já viu o mato acender, fala, eu nunca mais caio nessa porque eu me comprometi que eu não vou entrar nessa. O que mantém o caráter, irmãos? Deus faz o extraordinário. E eu não quero que você negue os extraordinários que Deus fez, numa vigília, num culto, num momento de pregação. Nós na Fonte já vivemos isso muitas vezes. Eu me lembro de uma vez que eu era adolescente, já contei isso, irado. Meu pastor virou para mim assim, era um feriado prolongado, só que o feriado era de segunda. E eu já tinha feito o roteiro de lazer da segunda. E lógico, no roteiro do meu lazer não tinha culto na igreja. E na minha igreja, segunda-feira era culto de oração. Domingo à noite, eu com o roteiro pronto, meu pastor vira assim, amanhã quem vai dirigir o culto é o pastor Cristiano. E diga não. Tá bom. Irmãos, pensa num dia que eu fiquei assim, amaldiçoando a quarta geração do chamado. Por que eu fui ser fiel? Por que eu aceitei ser obreiro na igreja? Por que isso? Por que? Falei, que saco, tomara que não vai ninguém na igreja. Tomara que o povo vá tudo, não sei por que tem que ter culto de oração no feriado. E não sei o quê. Quando eu chego lá, a igreja lotada, parecia culto de domingo. E eu falei, eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir o culto com um salmo, vou cantar um louvor e vou dizer 40 minutos de joelho dobrado e depois acabou. E não vou fazer mais nada. E vamos todo mundo embora para casa. O culto vai começar às 8, às 9 ele vai acabar. Abri o culto com um salmo. Irado, irmãos. Irado no púlpito. Falei, vamos cantar um hino. Era uma irmã que tocava. Falei, irmã, vamos cantar. Quem pode livrar como o Senhor, Ele é poderoso para me salvar. Sabe, quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu a sua mão e me deu a vitória. Vamos cantar.
Irmãos, comecei a cantar. A igreja veio abaixo, num quebrantamento, num choro de confissão de pecado, e o povo gemia. E o povo gemia, terminou o louvor, eu irado. Eu olhei para a irmã e falei, eles não param de glorificar e de cantar. Aí ela falou, eu não sei o que a gente faz. E aí assim, não tinha nenhum obreiro, era eu ali, e o povo, Jesus, os meus inimigos, e não sei o que, nananã. E eu falei, Deus, apesar de mim, o Senhor trouxe um fogo, um extraordinário, um quebrantamento e confissão de pecado e gente renovando votos com Deus e não sei o que, quem estava em cima do muro se decidindo e não sei o que. Olha, era 1h30, eu não sabia o que eu fazia para acabar aquele culto. Falei, Senhor, eu parei e fiquei lá. Eu fiquei lá. Falei, o Espírito Santo foi o dono da liturgia, ele fez o que ele quis. Foi um momento de extraordinário. E Deus faz isso, irmãos. É tão gostoso quando Ele faz, e a gente tem que estar aberto a isso. Ele é o dono da liturgia. Mas o que rega o extraordinário é a disciplina. É a disciplina. Os recabitas não viviam no mover o dia inteiro. Eles estavam ali, irmãos. Era primavera, verão, outono, inverno, era dia, era noite, era frio, era calor, era tempo de colheita, tempo de terra árida, terra boa, povo legal, povo chato, tempo de guerra, tempo de paz. Eles estavam num tempo de guerra, mas eles mantinham a fidelidade. Por quê? Porque a disciplina mantém o caráter. Deus dá os inputs extraordinários, mas é na disciplina que a gente mantém o fogo. E que disciplina é essa? As disciplinas da vida cristã. Orar, vida congregacional. Vida congregacional é a vida cultica aqui no povo de Deus. Esse altar, isso aqui não é altar, isso aqui é um lugar chamado de púlpito, que é um lugar para pregar, altar do teu coração. Mas Deus quer que a gente se junte, porque no ajuntamento dele Ele ordena, Ele manifesta a diversidade de dons e ministérios. Ele manifesta a multiforme sabedoria de Deus, Efésios capítulo 3, que de muitos e diversos Ele fez um povo só. No ajuntamento dele, Ele se revela como o Deus dessa congregação, e a gente precisa ver o Deus dessa congregação se revelar no nosso ajuntamento, e aí as outras coisas extraordinárias que Ele deseja fazer. E a gente não tem controle nem sabe previamente. Oração, leitura da palavra, vida congregacional, vida santa, generosidade na contribuição, missão, olhar sensível aos vulneráveis de perto e de longe. Tudo isso é disciplina da vida cristã. Ah, eu não fui. É para você, crente. É para você, Cris. É para você, Igreja Batista Fonte Sicar. Lê a Bíblia e faça a oração. Ah, eu tenho saudade do fogo, eu tenho saudade do extraordinário. Meu irmão, você quer um caráter fiel como o do Senhor? Pratique as disciplinas da vida cristã. Nossa, mas aquele culto, se você viver em busca de culto extraordinário, você vai cansar. E sabe o que vai acontecer? Você vai sempre querer uma novidade. Você vai sempre querer, está acontecendo um negócio lá, vou lá. Agora pipocou um reteté para lá, eu vou lá. E eu vou para lá. E você vai viver em busca de extraordinário, mas a sua vida não é estável. E o que Deus está dizendo hoje, que se Ele quer fazer de nós um povo com fidelidade tal qual Ele é, Ele quer mexer num ponto que mantém o nosso caráter em chamas para Ele. Fidelidade nas disciplinas. Então é ler a Bíblia e faça a oração. Ah, eu queria tanto um fogo pentecostal. Deus dá. Queria tanto ver uma coisa extraordinária. Quando Ele fizer, pode ter certeza que é um input que Ele quer fazer para alguma coisa que a gente vai saber na hora, e Ele vai fazer isso. Mas o que vai regar esse mover é a fidelidade na disciplina na vida cristã. Aí eu queria pensar alguns obstáculos para isso. Vou terminar o sermão aqui. Primeiro deles, irmãos, preguiça. Vamos ser pé no chão, preguiça. Ninguém levanta, pode ser que você levante, mas eu não levanto feliz. Eu levanto chato, não fala comigo de manhã, até eu tomar um gole de café. E quando eu estou de jejum, então eu falo, Senhor, eu estou jejuando para a carne morrer, eu não quero que ela ganhe.
Porque eu não vou tomar café. E me irrita quem acorda feliz. Abre a janela, liga a TV, noticiário. Fala, ai, Deus, não aguento conviver com... A Mariú é assim, por exemplo. E à noite eu já estou no pique. Vamos para um hambúrguer, uma pizza, um doce, já quero morrer. Nada funciona. Mas, irmãos, a gente tem que lutar contra a preguiça. Eu sei, irmãos, que às vezes a nossa carne não quer buscar Deus, ela não gosta disso. E se você achar que você olha para um crente e fala, nossa, mas eu queria ser como aquele irmão, não tem essa não, meu querido. Todo mundo tem um corpo que não gosta das coisas de Deus. Mas você levanta e diz, olha aqui, a minha carne quer dormir, mas eu vou acordar um tempo mais cedo para orar. A minha carne quer dormir, mas eu vou ficar até mais tarde para vir num culto de oração. Ou não tem culto de oração para orar sozinho em casa, para ler a Bíblia. Hoje é domingo, eu não sei se eu vou correr no parque, bater minha meta de atividade na semana, tomar meu whey e fazer alguma coisa para bater a meta de proteína, ou se eu vou cuidar do espírito e depois eu coloco a mordomia do corpo. Casamento da agenda. E a preguiça evoca sabedoria para você lidar com as prioridades. E é isso que vai manter teu caráter em fervor. Então saiba lidar com a preguiça e a agenda da tua semana. Pedindo sabedoria para lidar com as prioridades. O que é melhor? A gente ganhar massa magra e condicionamento cardiorrespiratório ou a vida cristã capengando? Eu não estou dizendo, uma coisa, e a vida cristã em chamas, ela estimula a gente na mordomia do corpo. Mas você precisa saber que Deus é o Senhor do teu corpo, Senhor da vida, Senhor do teu tempo, Senhor dos negócios, Senhor no trabalho, Senhor de toda a nossa agenda. É por isso que a gente precisa, não, isso aqui para mim é negociar, buscar a Deus, eu preciso aprender a lidar com a minha preguiça. Olha, há um problema físico, neurológico, aí procura ciência. Procura ciência, tem uma química aí, tem um negocinho que você toma que dá um... Tudo bem, mas o princípio não pode ser negociado. Outro obstáculo, irmão, conversa que não promove culto. Conversa que não promove culto, e aí é uma chamadinha para nós. A gente pode falar de time, a gente pode falar de política, a gente pode falar de ideias, a gente pode falar de gostos, preferências, hábitos alimentares, se você é vegano, vegetariano, se você é carnívoro, se você é da atividade física, se você não é da atividade física, se você não sei o quê, se não sei o quê. Mas cuidado, igreja não é clube. Igreja não é um lugar em que todo mundo é igual, que é a sua tribo. Encontrei o meu lugar. O seu lugar, sabe qual é? Aos pés de Cristo Jesus. É lá que você se encontrou. E quando você se encontrou, você olha para o lado e fala, não acredito que tem um cara que é de outra raça aqui do meu lado. Tem. E o da raça fala assim, eu não acredito que Deus colocou um cara do meu lado de uma outra tribo. Tem. Então a igreja é um lugar de diferentes. E o que promove o ordenamento nesses diferentes? A unidade da fé. Paulo fala isso, vocês têm que falar entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, e assim vocês vão ser cheios do Espírito. Há um momento da gente discutir ideias? Claro que sim. Mas se essas ideias elas constroem muros de separação, inimizade e mágoa no nosso coração, não há conversa que edifique. Isso é muito sutil. Dali já vem um coração creque, já vai uma fofoca, pauta o caminho para maledicência, para um negocinho que está mal resolvido no coração. Isso pode acontecer lá no trabalho, isso pode acontecer na família, isso pode acontecer aqui na fonte, isso pode acontecer em qualquer lugar. E aí você vai dizendo o quê? Primeira coisa, quando a gente está com as coisas mal resolvidas com pessoas, fala, eu não quero orar com ele, não. Eu não vou lá naquela igreja, não. Minha família é uma reunião familiar, é uma luta, eu estou num momento que eu estou precisando ficar sozinho. Olha aí. Cuidado. Cuidado, vigie seu coração. Vigie seu coração quando você está muito magoado com pessoas. Vigie o seu coração quando você está muito armado contra as pessoas. Porque a gente precisa fazer valer Efésios 5. Precisa fazer valer Efésios 5. E a gente vai meditar em Tiago também, confessar as nossas dificuldades um com os outros. A dinâmica da mutualidade no corpo de Cristo. Novamente, segundo semestre, nós vamos estudar isso. Aguenta aí. É orar um com o outro, é perdoar um ao outro,
pastorear, aconselhar, exortar, né, corrigir um ao outro, é suportar um ao outro. E em todas essas coisas o Espírito de Deus vai promovendo avivamento no meio do povo dele. Quando não ocorre um ao outro na igreja, irmãos, a gente suplanta a nossa vida de disciplina. E se a gente sufoca a nossa vida de disciplina na vida cristã, a gente não mantém o caráter em chamas para Deus. E a gente não consegue obedecer. E terceiro e último desafio, que pode ser um obstáculo, são as propostas do mundo, da multidão. Quando a gente está em fervor para Deus, a gente consegue discernir o espírito da época. O que é o espírito da época? O espírito da nossa geração. Crente é esperto, crente santo sabe, fala, opa, esse vinho aí não é para mim não. Esse vinho não é para mim não. Esse negócio aí, essa oferta aí não é para mim não. Eu não vou mudar o mundo, mas eu proponho, como Daniel, não vou participar. Então é discernir o espírito da época pela palavra para não se contaminar. Tem coisa que o Evangelho diz, isso aí não. E é não. E é não. Quando a gente está equipado com a palavra, irmãos, você interage, mas você sabe esse ponto, o ponto certo, igual Daniel. Olha, na dieta eu não vou. Tá? Eu estou na Babilônia. A vida vai seguir, eu tenho uma vida ordinária aqui. Mas naquele ponto da cultura, eu não vou interagir. Isso o Espírito de Deus quer forjar na gente. Eu queria que Deus me deixasse em Jerusalém para o resto da vida. Eu também queria, irmãos. Quanto mais o tempo passa, eu falo, Senhor, como é bom viver, mas melhor é estar na glória. Mas enquanto a gente está aqui peregrinando em terra estranha, a palavra vai te dar discernimento do espírito da época para você saber o ponto. E dizer, com isso, não negocio. Esse pontinho da cultura, eu não vou participar. Sabe por quê? Porque compromete. Compromete o Evangelho, e eu não quero o Evangelho comprometido. Quais são os pontos da cultura que você precisa olhar pelo Evangelho e dizer, não, isso aqui para mim é não, porque o Evangelho diz não. Você precisa saber. Você precisa saber. O Espírito de Deus quer que você saiba. Você fala isso, você não está lá no lugar onde eu trabalho, você não convive, você não está no contexto. Eu estou sim. E não estou no seu, mas estou em outros. Estou exposto de outras maneiras. E vou te dizer, pais, nossos filhos estarão expostos. Não adianta a gente isolá-los. O que a gente precisa é estar munido de Bíblia, porque a palavra vai nos dar discernimento para ver o espírito da época e dizer, nesse ponto, o Evangelho não casa. É não. Isso é fidelidade. Que hoje, o sermão de hoje, não seja um sempre de novo, mas seja Deus dizendo, eu falei uma vez, e a palavra foi absorvida por gerações. Que mudanças a palavra evoca para mim e para você? Que posicionamentos a palavra está pedindo para nós nesta manhã? Quais são? Que o sermão da semana que vem não precise ser um sempre de novo, mas seja algo maior, mais profundo, uma nova porção das Escrituras. E Deus dizer, ali tem um povo que ouviu uma vez e guardou. E rega a palavra com as disciplinas da vida cristã. Para que o Espírito de Deus traga esse fervor. Faça os seus compromissos com Deus, não porque você é fiel, mas porque Ele é fiel. E Ele vai te fazer fiel. Perdi o aniversário do meu filho. Mas vamos orar. Deus falou conosco, irmãos. E a palavra exige da gente esse compromisso. Vamos nos comprometer com o Deus da palavra. Examine sua vida e vamos deixar a palavra trazer luz para o nosso coração. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que fala. Mas nós não queremos que o Senhor, essa palavra seja para nós mais, sempre de novo. Os recabitas ouviram uma vez. E aquilo gerou devoção no coração. Nós queremos ouvir.
e ouvir com devoção, com adoração, com temor, para viver a tua palavra. Senhor, por favor, fala especificamente em áreas da nossa vida que precisam de um avivamento, Senhor. Ajuda-nos a vigiar as coisas soltas no nosso coração, para que as nossas palavras e ações brotem de um coração sarado, curado, avivado, cheio do Teu Espírito. Deus, o Senhor é um Deus fiel e a gente te adora por isso. Isso nos dá, Tua fidelidade nos dá segurança. Saber que o Senhor não muda, saber que o Senhor é o mesmo. E saber que nós servimos, cantamos, oramos, ouvimos o Deus da Bíblia, é a nossa segurança, Senhor. Mas, nesta manhã, a nossa oração vai além da adoração. Nós clamamos a Ti, sopra o Teu Espírito e nos enche, para que, como o Senhor é fiel, o Senhor nos dê esse caráter firme, como é o de Jesus. Isso é só pelo poder do Espírito. Mas a gente ousa pedir, porque o Senhor está comprometido com essa oração, e o Senhor tem poder para fazer isso em nós. Deus, nós não queremos uma igreja com um púlpito fiel. Nós queremos uma igreja com um púlpito fiel e a recepção santa da palavra. Gera isso aqui, Senhor. Aperfeiçoa isso aqui, tanto a pregação quanto a recepção. Faze-nos crescer na pregação, do pregador ao que ouve. E que haja santidade nos dois. Que haja, Senhor Deus, vida cheia do Espírito nos dois. Que haja, Senhor, temor nos dois. Santidade de Cristo nos dois. Coração puro nos dois. Por favor, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.